Olá, eu sou o Samuel Leite e hoje falamos sobre um tema que todo mundo gosta, mas cada um no seu estilo. O assunto do Transformação Digital CBN desse sábado é sobre música. Passamos dos discos em vinil para fitas cassete, CDs, tocadores de MP3 móveis, até chegar à era dos streamings. Para me ajudar a entender sobre a produção musical na era do Spotify, eu trouxe dois convidados muito especiais. Um deles é o músico multi-instrumentista Rodrigo Cruz, que também atua com gestão de marketing e tem grande experiência nas áreas de inteligência, planejamento e estratégia, além de host do podcast Data Music. E também o radialista e produtor musical Cairo Braga, que é fundador do selo musical Elegant Elephant e que fala conosco diretamente de Portugal. Os dois são hosts do podcast The Libraries Open. Sejam muito bem-vindos! Como vocês veem a evolução da produção musical nos últimos anos? Transformação Digital CBN Campinas. Apresentação Samuel Leite. Muito bem. Eu vejo como positiva, considerando o fluxo de produção e como mais pessoas têm acesso a essa produção. Nós estamos, inclusive, entrando aí numa era em que as pessoas não precisam mais nem de computadores, né? A tela, o teclado e o mouse, e estão a conseguir produzir realmente faixas inteiras nos dispositivos móveis, nos dispositivos portáteis. Conforme esses tipos de produtos também vão se barateando, as pessoas ao redor do planeta conseguem ter mais acesso a isso e usam isso como ferramenta. A pirataria está aí para ajudar todo mundo que é pobre ao redor do mundo a fazer música e distribuir a música na internet. Então eu vejo que nos últimos anos a gente teve uma segunda fase, ou talvez terceira, daquilo que começou na época do MySpace, não sei se vocês lembram, época da trama virtual, que foi a grande experiência brasileira nesse sentido, nessa primeira época em que um computador, notebook, começou a ficar acessível para uma faixa da classe média, e as pessoas começaram a enxergar naquilo uma oportunidade de não precisar mais esperar ter acesso a um estúdio para poder produzir a sua música, a sua arte, o que seja. Então agora eu acho que a gente está vivendo talvez a segunda parte dessa onda, que é não apenas a explosão do acesso, mas também a questão da distribuição, né? Que temos o modelo que estamos aqui para falar sobre, que é a questão do streaming, né? Perfeito, era esse meu ponto agora para o Rodrigo. Rodrigo, você acha que o streaming como a gente conhece hoje, ele é positivo pro músico, sobretudo pro músico dito independente, aquele que não está atrás de um grande selo ou não tem o suporte de uma major, de uma grande gravadora? Olha, eu acho que ele é bastante positivo no sentido de que você tem uma liberdade e uma flexibilidade maior para distribuir a sua música como você quer. E isso também está relacionado com a questão do acesso que o Cairo falou. Essas ferramentas todas, incluindo aí o streaming, contribuem para que justamente os independentes tenham um pouco mais aí de visibilidade. Eu acho que tudo, né, tem os seus dois lados. Eu acho que estão começando a criar padrões de criação de música, por exemplo, músicas com 2 minutos e meio no máximo, que estão começando também, de uma certa forma, a limitar um pouco do que as pessoas podem fazer, se elas realmente quiserem ter aí um grande número de plays, de streams, o que seja. Questões de algoritmo também, etc. Então, facilita muito, mas ao mesmo tempo também preocupa um pouco essas novas caixinhas e padrões que o streaming vem criando. A gente tá vivendo a Netflixação da música, talvez, os grandes sucessos, ou as músicas mais tocadas, ou as playlists mais consumidas. Parece que ela tem, de fato, um padrãozinho ali, esses 2 minutos que você mencionou, não permitindo ou limitando aquilo que eu descobria lá quando garoto, quando colocava um disco e ouvia um negócio que eu nunca tinha imaginado que existia, quando descobri um artista novo, por exemplo, não é? Exato. Ou então quando você estava ouvindo um programa de rádio e tocou uma música e você falou, nossa, que banda será essa? E aí você ficou esperando terminar o bloco pro locutor dizer, esse é o artista tal, música tal. Essa questão por exemplo, dos 2 minutos e meio, eu acho que ela é muito relacionada também à questão de como os artistas são remunerados, como que gravadoras ou distribuidoras são remuneradas por streams. Quanto menor a música, mais vezes você vai ouvir, mais streams você vai dar, né, para aquele artista. Sentido. Então, eu acho que
pode estar relacionado com isso também. Eu concordo com o Rodrigo, essa tendência aí da música de 2 minutos e meio e do disco de meia hora, porque vem tudo no mesmo pacote da nova padronização do streaming. Tem uma ironia histórica, porque nós estamos fazendo um fechamento de ciclo com o começo da música gravada, lá no começo do século XX, quando a música gravada nos primeiros vinis, nos primeiros acetatos, como você não tinha tecnologia no espaço físico no disco, cabia muito pouca coisa num disco de vinil. Pra quem não sabe, um disco de 78 rotações cabe, acho que 1/3 do que cabe num disco de 31 1/4. Essa é a rotação do disco atual, Rodrigo? Me lembra? 33, né? 33 e 1/3. É isso mesmo. Você tinha isso, e aí quando o rádio começou, você também tinha essa questão da duração das faixas, porque você tinha que encaixar no rádio a questão da música, porque agora havia um mercado fonográfico, e como esse mercado fonográfico ia crescer através do rádio. Só que o rádio tinha que ter espaço para tudo, e também influenciava a questão das paradas de sucesso. A gente tem notoriamente o modelo estabelecido ali, tanto pelo começo do rock and roll quanto pela Motown, entre os anos 50 e 60, do hit perfeito, que o hit perfeito tem 2 minutos e 42 segundos de duração. É duração suficiente pra pessoa querer ouvir de novo várias vezes, só que o importante não é que ela queira ouvir várias vezes na casa dela no vinil. O importante é que ela vai ligar pra rádio e vai pedir aquela música pra música tocar várias vezes por dia na emissora de rádio. Então a gente tem de volta esta lógica, só que aplicada ao streaming. E aplicada ao streaming, você tem uma questão centralizadora no modelo de negócios, porque antes você tinha uma miríade de emissoras de rádio, tinha um serviço prestado pelas gravadoras, e hoje a gente tem o oposto. Porque um detalhe importante do Spotify, por exemplo, vamos citar o maior deles, é que o Spotify tem entre os acionistas majoritários as maiores gravadoras do planeta. Então existe aí um conflito de interesses na centralização do poder. Então, quando as gravadoras reclamam que a música gravada já não dá mais dinheiro como antigamente, elas, tão rápido quanto puderam, sequestraram esse novo modelo de difusão musical para elas. E elas continuam concentrando o poder financeiro e, querendo ou não, político dentro do mercado da música, por mais que os músicos independentes, os artistas independentes, eles abocanham cada vez mais porcentagens no mercado de música no mundo. O modelo de negócios do Spotify, do Deezer, do Apple Music, ele é um modelo que ainda é baseado em favorecer quem pode mais. Tem uma outra consequência que acho que na verdade é uma consequência indireta, mas que está relacionado a tudo isso, que é com um esquema de remuneração um pouco menos robusto, talvez, digamos assim, outras coisas acabam recebendo essa influência, por exemplo, o preço do ingresso para show, né? O show acaba se tornando novamente aí uma fonte muito importante de renda para artistas, detrimento do streaming, por exemplo, acaba tendo aí uma consequência no preço desses ingressos. E isso a gente pode ver, por exemplo, até em artistas muito grandes, como, por exemplo, as duplas e artistas e grupos de sertanejo, né? Que basicamente tudo que eles lançam são produtos que foram gravados ao vivo, né? Que foram grandes shows, foram eventos gigantescos que levaram milhares de pessoas, porque é meio que dali que sai uma grana maior. Fora que quando você, no caso dos artistas sertanejos, que, gente, a gente tá falando aqui, mas os artistas sertanejos no Brasil, eles são os artistas musicais que mais trabalham em horas. É uma galera que, assim, a mesma dupla faz 5 shows na semana. Eles realmente precisam fazer isso, e a questão do disco ao vivo barateia também a produção da música gravada. Porque você tem literalmente aquelas pessoas que pagaram ingresso, elas estão financiando o que vai sair no Spotify e o que vai virar hit no Spotify também. Eles acharam um jeito desse modelo de negócios muito opaco, porque o Spotify não é transparente. Então eles pegaram esse modelo opaco e arranjaram um jeito no modelo funcionar pra eles. Mas assim, ainda é uma situação de desequilíbrio de poder. E aí a gente tem também, falando de desequilíbrio de poder, a questão do streaming também desequilibrou o poder de gravadoras que são grandes, mas que são locais e não mundiais. Então, por exemplo, hoje a gente vive um Brasil em que a Som Livre não tem poder nenhum mais. As majors internacionais são donas do serviço de streaming e a Som Livre tá fora desse clube. As cartas foram redistribuídas na mesa, né? E você tem hoje outros... Exato, e elas foram redistribuídas de uma maneira ainda injusta. Assim, mudou o baralho. Mudou o baralho.
Mudou os desenhos, o jogo. mudou o baralho, mudou o jogo, mas as pessoas que dão as cartas continuam sendo as mesmas, né? Perfeito. É a história da humanidade na prática. Transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Sua agência de propaganda já sabe disso? A Digitale mergulha no universo de cada cliente e trabalha na construção de ações estratégicas focadas em resultados, dentro e fora da sua empresa, para o seu cliente ou para o seu colaborador, on e off. E por que não em ambos? Vamos conversar? Acesse o nosso site www.digitale.com.br. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, mais técnica, até eu queria entender um pouco mais como é que funciona o sistema de monetização, né? Como é que um músico hoje ganha dinheiro das plataformas de streaming? Existe um percentual estabelecido? Isso é caso a caso? Como é que funciona mais ou menos esse formato de monetização, de rentabilidade, né? Para usar um termo mais, talvez, menos digital do que monetização. Olha, Samuel, vou ser bem sincero, assim, eu nunca ganhei muito dinheiro com música. Ou talvez nunca nenhum dinheiro, assim, porque... Ainda. Então, vamos ver, né? Tomara, porque eu tô há muito tempo sem colocar nada na rua. Sempre foi uma coisa muito mais segunda ocupação do que qualquer outra coisa, o que também não desmerece o que eu faço. Eu já refleti muito e já fiz as pazes com isso. Não é porque não é minha ocupação principal ou porque eu não ganho dinheiro que o que eu faço não tem o mesmo valor. O Cairo vai poder falar muito melhor sobre isso, mas é justamente uma das coisas que me faz abraçar essa ideia de vou continuar fazendo música pra mim e pra quem gosta do que eu faço e não para ganhar dinheiro. Cairo, arrasa aí. Enfim, vamos lá. É muito complexo, meu querido Samuel, o esquema de rentabilização da música hoje em dia. Se a gente falar, vamos fazer o recorte apenas dos serviços, não é, de distribuição de música online, vai lá. O Spotify, gente, eu vou falar bastante do Spotify porque ele virou o modelo, ele é o grande, ele é o dominante. O modelo de negócio do Spotify, do ponto de vista de remuneração de músicos, é um modelo, como eu já citei anteriormente, pouco transparente. No seguinte sentido, nenhum serviço de streaming comercial hoje em dia, não só o Spotify, paga por stream um valor fixo. O que acontece? Todos os meses, o serviço de streaming conta lá quanto dinheiro rendeu no mês de assinaturas e de anunciantes. Ele pega esse dinheiro e ele divide proporcionalmente. Só que essa proporção não é simplesmente você dividir e fazer uma regra de 3. Novamente, várias das maiores gravadoras do planeta são acionistas do Spotify e têm acordos específicos de remuneração na plataforma. O que isso significa? Que além de ganharem divisão de lucros e dividendos porque são acionistas da empresa, eles também ganham porcentagens maiores das fatias do bolo do rendimento mensal do Spotify. Quando a Beyoncé faz 10 streams, ela ganha muito mais do que eu quando faço 10 streams. Por quê? Porque a gravadora dela tem um acordo com o Spotify que diz: nós só colocamos o nosso catálogo no seu serviço se você seguir estes termos de remuneração para os nossos artistas. Então, existe um efeito cascata, que na verdade é uma cascata dentro de um funil, com relação aos músicos independentes, porque as grandes gravadoras estão na fila da frente porque elas têm acordos específicos, e nós que somos músicos independentes, sejamos de gravadoras independentes ou realmente selos digitais, como é o caso do meu selo, em que utilizamos as plataformas abertas de distribuição, porque existe esse elemento, os músicos entregam para as distribuidoras e as distribuidoras é que distribuem para os serviços digitais. Então existe esse intermediário aí também, não é? E também depende do acordo que esse intermediário tem com o serviço de streaming. Então assim, é um sistema de rentabilização muito complexo. Um stream nunca dá nada, né? Nunca dá absolutamente nada de dinheiro. Mas vamos comparar, vai por cento. 100 streams meus no Spotify não dá o mesmo que 100 streams meus no YouTube, não dá o mesmo que 100 streams meus no Deezer, não dá o mesmo que os 100 streams meus no Apple Music. Cada empresa faz a divisão do bolo de acordo também com os acordos, a sua maneira. Não existe um modelo único de negócios. É isso que eu ia te perguntar, cara. Eu tô te perguntando também como leigo, mas no final do dia não é como funciona talvez todas as relações, mesmo as que não são, digamos, dentro do ambiente digital, e eu tô te perguntando de novo como leigo, porque é verdade, não é isso? Mas a grande diferença está na quantidade de dinheiro que estamos falando. E também no fato da centralização, porque quando você coloca o Spotify na posição do poder que ele está hoje em dia,
dentro da indústria da música, você tira o que havia antigamente, em que você simplesmente poderia entrar em qualquer loja de disco, você poderia sintonizar em qualquer emissora de rádio, qualquer emissora de televisão, ia ter uma programação diferente, oferta diferente de discos, oferta diferente de estilos musicais, conforme a rádio, a loja, o lugar que você estivesse. Hoje a gente tem uma empresa, um site, uma plataforma, um aplicativo só, que oferece todas essas coisas. E a partir disso é que o funil fica muito complicado. Porque antes você poderia ir numa loja de discos e ver que um disco da Madonna, o Blonde, o True Blue, custava 1.000 cruzeiros. Você descia um pouco ali na rua e você achava uma loja de disco em que tinha o True Blue por 900 cruzeiros. Você descia a rua e tinha o True Blue por 800 cruzeiros. Só que o artista do outro lado do disco, ele já tinha a porcentagem dele das vendas dos discos e também o contrato. Isso não existe mais. Nós vivemos num mundo em que uma das maiores artistas pop da história não é assinada com nenhuma gravadora mais. O nome dela é Madonna. Mudou o jogo, como a gente colocou lá no começo, né? Agora, olha que curioso. Da mesma forma que Madonna não é assinada com nenhuma gravadora, também nós não somos, né? Exato. Mas, obviamente que a fatia do bolo nunca vai ser igual. Mas só também pra gente não terminar assim com uma carga muito... O streaming é o grande vilão, né, etc. Não, gente, não. O vilão é o capitalismo, sempre. Eu acho que vale reforçar o que a gente falou no começo sobre a questão do acesso, né? Sim. Então, por exemplo, como que eu produzo música? Alguns equipamentos aqui em casa, tenho o meu computador, eu não preciso necessariamente ir num estúdio, eu posso simplesmente usar o que está aqui à minha mão, e eu posso ir atrás de muito conhecimento na internet, eu posso trocar ideia com outros produtores em fóruns e em sites especializados e afins e chegar com uma produção com um nível de qualidade muito próxima ao de um grande estúdio que me cobraria muito. E aí eu consigo chegar numa distribuidora online gratuita, colocar minhas músicas lá e elas serão automaticamente publicadas em todos os serviços principais de streaming. Então, no fim das contas, a gente, de fato, tem acesso muito mais fácil e barato, talvez. Não, isso é muito relativo, né, para cada um, mas relativamente barato para todo mundo. A questão é como você vai ser remunerado ou não por isso, e aí também vai de acordo com a sua proposta, é realmente de cada artista, mas é fato que um artista pequeno, independente, ele vai ter, obviamente, uma remuneração muito menos expressiva quando comparado com alguém que tem, sei lá, 1 milhão de streams por mês, sabe? É meio óbvio isso. Uma das coisas que eu gostaria também de dividir, ou pelo menos é a minha, mais uma vez, meu olhar de leigo, de fato temos condições comerciais distintas, porque de fato são proporções distintas, mas você tem um mundo à sua disposição, né? Ou o mundo como palco, de alguma forma. Sei lá, na década de 80, na década de 90, um artista independente talvez ficasse fadado a atuar dentro de um microcosmo ali, de um universo, de um grupo, de um espaço que hoje é exponencialmente maior, né? Você pode, como eu mencionei lá no comecinho do nosso papo, gravar no seu quarto, disponibilizar isso no Spotify e, quem sabe, um garoto na Finlândia pode ouvir esse teu conteúdo. Exemplo bem real, inclusive. Não lembro se foi Finlândia, mas é um exemplo bem real isso, inclusive. E esse garoto dos anos 80, ele realmente tinha que penar muito mais para conseguir colocar um disquinho ou um CDzinho ali para o pessoal ouvir. A gente ouvia muito aquela expressão fenômeno da música, e se aplica totalmente, porque é quase uma conjunção de planetas e fatores ali que transcende o racional, né? Deixa eu mudar um pouquinho aqui o tema, porque a gente está caminhando para o nosso final do papo, mas eu queria perguntar um pouquinho para vocês. Vocês têm hoje o podcast, né? Eu contar um pouquinho como é que funciona esses espaços de vocês aí. Bom, eu e o Cairo, nós temos, junto também com o Telo, o The Library is Open, né? Então, assim, na verdade, eu e o Cairo, a gente sempre fez muitas coisas juntos aí nos últimos tempos. A gente gravou muita coisa junto, teve projeto de música cover, enfim,
coisas no YouTube, afins, e aí em 2015, mais ou menos, que acho que foi o segundo grande boom do podcast, a gente resolveu se jogar nisso também e criou The Library is Open. O podcast especificamente é porque naquele momento era uma coisa que estava florescendo mais, né? Tinha tido um primeiro boom no finalzinho dos 2000, e aí 2015 estava aparecendo mais um monte de coisa, e agora 2018, 2019 a gente teve a invasão dos influencers e youtubers no podcast também. Eu acho que a gente meio que sempre se arriscou a fazer coisas assim no audiovisual, não necessariamente música, né? Eu estudei 4 anos pra isso, se eu não fizesse, pelo amor de Deus. Mas enfim, é basicamente isso que o Rodrigo falou, pra falar do que a gente quer falar, pra se comunicar com as pessoas que a gente quer se comunicar. Então foi uma maneira que a gente achou de se expressar no começo, e hoje em dia ela já é muito mais uma comunicação de via dupla com os ouvintes. Nós temos uma fanbase engajada conosco, que participa bastante, temos apoiadores também de financiamento coletivo. Então assim, deixou de ser só a gente falando, não é, para as pessoas, e começou a ser muito mais uma troca, uma conversa. E agora os podcasts foram aí finalmente abraçados pelos serviços de streaming. E vamos ver aí no que isso vai dar, né? Vamos ver no que isso vai dar. Meus amigos, eu gostaria muito de agradecer o tempo de vocês. Eu gostaria que vocês deixassem então o site pra gente poder também dividir com a audiência a obra de vocês aí. O site do The Library is Open é thelibrariesopen.com.br. Dá pra ouvir todos os episódios no site mesmo, mas também pode achar a gente aí no Spotify, e pode assinar o feed pra ouvir em qualquer outro agregador de podcasts. E eu tenho um outro podcast também, o Data Music, que tá há 1 ano sem novos episódios, mas 2020 tá aí. Além do The Library is Open, eu também tive um projeto de podcast musical chamado Astrolábio, que também está há 1 ano sem episódios inéditos, mas que também volta em 2020, olha só. 2020 olha só. É o não ano sabia. dos retornos, sim, estou falando isso pela primeira vez em público. Com relação a Elegant Elephant, que está passando também por uma reestruturação por causa da minha mudança de país, não é? E mudança de vida, mas vocês podem escutar aí o nosso catálogo todo em elegant-elephant.bandcamp.com, Elegant Elephant tudo junto em inglês.cairobraga.com, onde há o catálogo inteiro, inclusive canções por Rodrigo Cruz. Exato. Foi um prazer conversar sobre esse assunto que é tão bacana. Um grande abraço pra todos e a gente se fala em breve aí. Valeu, galera. Obrigado, viu, Samuel, pelo convite. Valeu, gente. Obrigadinho, beijinhos, direto de Portugal. Mua. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Transformação Digital CBN. Então, você já sabe, o Transformação Digital CBN é um programa que acontece aqui na Rádio CBN Campinas, mas que tem a sua versão também em podcast. Então, fica o convite para conferir esse conteúdo também no Spotify. E é muito simples para isso, basta você acessar spotify.com e procurar pelo podcast Transformação Digital CBN. É só digitar lá na busca, onde você atualmente procura por uma música, escreve lá Transformação Digital CBN e você vai encontrar o nosso conteúdo. Depois é só clicar em seguir para sempre ser comunicado, ou sempre ser avisado, na verdade, quando um conteúdo novo é produzido. Isso é muito bacana porque ajuda a nos aproximar e melhora o nosso canal de comunicação. Então, além aqui dos nossos espaços digitais da CBN Campinas, você também me encontra no @SamuelLeite, lá no Twitter e também no Instagram. É isso aí, um ótimo começo de final de semana para vocês e um excelente almoço. Até a semana que vem. Um grande abraço.